Olá, irmãos. Meu nome é Nelly Soares Ferreira. Este trimestre, a revista Palavra e Vida traz lições na temática da adversidade. Quero fazer uma leitura da lição que preparei, cujo tema é Quando a adversidade é a incredulidade. Você que é estudioso sabe bem que na história da raça humana sempre houve adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis, são variadas, têm muitos nomes, têm origens diferentes, têm fontes diversas. E o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:39, faz esta pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. O pecado das pessoas é uma parte importante da resposta do profeta ao problema da aflição, ao problema da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. Nesse mesmo capítulo de Lamentações, no versículo 33, o profeta Jeremias diz, porque, se referindo a Deus, porque ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, adversidades, elas vêm por causa de pessoas com quem convivemos. Irmãos, viver é relacionar-se. E a essência da vida são os relacionamentos. Alguém já disse que onde duas pessoas convivem, o conflito é inevitável. Temos que administrar bem a convivência. E adversidades, elas vêm então por causa das pessoas com quem convivemos. Mas elas vêm também por causa de injustiças de líderes. Elas vêm também de governantes. Elas também podem nos acontecer por ação de Satanás. Bem, com permissão de Deus, claro. Mas até o próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Ele é o oleiro. E se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as nossas costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, ele, como refinador, ele não fica longe da boca da fornalha. Mas a adversidade pode nos acontecer também por causa da incredulidade. Após essa introdução, eu quero abordar 3 tópicos sobre esse tema, quando a adversidade é a incredulidade. O primeiro tema, então, o primeiro tópico é, em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Isaías foi um profeta que viveu isso em seu tempo. Isaías, começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com 2 perguntas. Ele faz essa pergunta: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53. O grande pregador britânico Spurgeon, ele descreve esse capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. E o profeta Isaías, então, vai expor nesse capítulo 53, de maneira vigorosa, de maneira magnificente, ele vai expor o princípio da substituição,
que unicamente pode proporcionar esperança ao homem perdido. Este oráculo que Isaías está para proclamar é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? A verdadeira resposta para esta primeira pergunta é: ninguém. A pergunta foi: quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? Ninguém. A outra pergunta se propõe a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é apenas pela observação humana. Não há discernimento disso, só pela observação humana. E então o profeta pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é uma metáfora que designa o poder de Deus e a sua onipotência. Então a pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? Quem poderia ter imaginado? Bem, a notícia foi propalada. Profetas e homens santos a anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara. Mas a mensagem caiu em ouvidos surdos. E o povo mostra-se rebelde e inflexível. A atitude deles, deste povo, a atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Queriam um caminho que garantisse a vida mais fácil e negam-se a confiar em Deus. Confiavam nas suas próprias forças e confiavam nas alianças com nações pagãs. O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado. E o apóstolo João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Acho o conteúdo desse versículo muito triste. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com seu nascimento e vida terrenos, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor? O braço do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. O segundo tópico desse estudo nos diz que a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade, ela é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua provisão. A incredulidade, ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas a incredulidade, ela é desobediência face às ordens claras de Deus. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, que Paulo diz em Romanos 3,3, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, por outro lado, a incredulidade afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu-os de ver a terra prometida.
livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida, né? Por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3, 19. Vemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Jesus. Está lá em Mateus 13, 58, dizendo que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer. Mas a Bíblia ensina, está lá em Marcos 9, 23, a Bíblia ensina que tudo é possível ao que crê. Nessa narrativa de Marcos 9, onde tem essa expressão, tudo é possível ao que crê, nessa narrativa então de Marcos 9, sobre a cura do jovem possesso, o pai do menino disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Observem que ele disse: se tu podes. A sua fé era fraca. E Jesus disse ao pai aflito: se tu podes, tudo é possível ao que crê. É interessante que Jesus inverte a declaração do homem, mostrando que não é uma questão da capacidade de Cristo, pois ele pode fazer todas as coisas, mas é uma questão da capacidade da fé do homem. Eu gosto muito quando o homem, pai desse jovem possesso, eu gosto quando ele disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha pequena fé. Muitas vezes na minha vivência eu tenho dito isso: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. O Senhor Jesus alcançou o seu objetivo com o pai do menino, expondo a batalha interior em seu coração e levando-o a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. Então, buscar o Senhor contra a nossa incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha pequena fé. A incredulidade também denota, invariavelmente, denota desobediência, denota rebelião. A incredulidade, em todas as suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, ele assim se expressa: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, irmãs, a incredulidade em todas as suas formas é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Olha esse versículo que eu li. Sendo esse o motivo porque a incredulidade é um pecado tão hediondo. A Bíblia diz lá em Hebreus que os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus, por dois motivos. Hebreus 3:9 diz que eles não entraram porque faltava-lhes a fé, incredulidade, não é isso? E diz também em Hebreus 4:6 que eles não entraram porque eram desobedientes. Irmãos, é na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Veja bem, Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. Tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer um de vós
coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, as boas novas, elas não terminam quando nós somos convertidos a Cristo. O grande reformador e expositor bíblico Calvino, ele disse o seguinte, abre aspas, somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida, fecha aspas. Então nós precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. O terceiro tópico desta lição fala quando a adversidade é a incredulidade. Diz o terceiro tópico, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Vejam bem esse tópico. Precisamos perseverar em nossa fé. Perseverar em nossa fé, segundo, e vivê-la no dia a dia. Para quê? Para que por meio de nós pessoas venham a conhecer ao Senhor. Precisamos perseverar. Perseverar é o quê? Perseverar é ser constante. Perseverar é permanecer, é persistir, é continuar, é conservar-se. Precisamos perseverar em nossa fé. Fé cristã, fé bíblica, é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Você conhece a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11? Hebreus 11 nos mostra que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento, como elemento essencial da sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé ela engloba vários níveis de compromisso pessoal. Veja bem, no Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Tiago 2,19 ilustra uma mera concordância intelectual a uma verdade. Veja bem, mera concordância intelectual a uma verdade. Tiago, né? Quando ele diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Até os demônios acreditam que há um Deus. Certamente que eles não são salvos por esse tipo de crença. Fé salvífica, genuína, é uma união íntima com Cristo. Fé salvífica genuína é uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo como a única base para perdão de pecados e entrada no céu. Mas a fé redentiva, ela é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue Cristo e obedece aos seus mandamentos. Então, a fé, ela faz parte da vida cristã, do início ao fim. A fé faz parte da vida cristã, do início ao fim. E a fé cristã, ela é uma fé comunitária. Nós a vivenciamos como os outros irmãos. Eu gosto do depoimento de uma mulher cristã que disse à sua congregação local assim: eu preciso também da fé de cada um de vocês. Como eu preciso da fé dos meus irmãos no meu dia a dia. Como eu preciso. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem ao Pai Celestial.
A fé deve e precisa crescer a cada dia. Quer dizer, fé cresce, precisa de alimento. A fé deve e precisa crescer a cada dia, à semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. A fé aumenta pela oração. A fé é fortalecida pelo estudo da palavra. E ela cumpre-se quando submetemos-nos diariamente ao Senhor Jesus. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Preste atenção nisso. Nós vivemos pela fé e a fé vive pela prática. O grande pregador Billy Graham disse que a fé salvadora, ela tem uma qualidade que a diferencia, que a caracteriza. Diz essa, a fé salvadora, diz Billy Graham, ela é uma fé que produz obediência. A fé cristã é uma fé que motiva um estilo de vida. Então, crer e obedecer andam lado a lado. E aí, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Queria chamar sua atenção para uma coisa. Nestes tempos que estamos vivendo, a fé tem tido seu significado muito enfraquecido. Alguns a usam para indicar autoconfiança. Mas a fé verdadeira, ela é confiança em Deus e não em si mesmo. Nós recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com a fé que essencialmente medita na glória do Senhor. Medita no seu trabalho completado. Presta bem atenção nisso. Nós recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com a fé que essencialmente medita na glória do Senhor e no seu trabalho que já terminou, está consumado. E Jesus está intercedendo por nós. E Jesus está levando em seu corpo as marcas da nossa redenção. Deus abençoe você, meu irmão e irmã. Deus o abençoe para a glória dele. Deus o abençoe por causa do nome dele. Meu abraço.